Pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus operava maravilhas. E os Espíritos comentam, no caso o Espírito Emmanuel comenta que para que Deus operasse maravilhas, as mãos do apóstolo deveriam estar limpas. Naturalmente não se trata de uma referência à limpeza física, mas à limpeza moral, comportamental, espiritual. Porque para que as forças do alto se manifestem mais amplamente, é necessário que o vaso que recebe essas forças, aos poucos esteja se harmonizando com a lei divina. Como nós vamos ser instrumentos do alto se a gente não está nesse esforço? Naturalmente não falamos de uma santificação abrupta do dia para a noite, mas falamos do esforço. E Emmanuel vem mostrando que para Paulo atingir esse status moral, espiritual, ele passou por muitos desafios, ele recebeu muita pedrada, ele enfrentou muita coisa, né? Emmanuel chega a chamá-lo o campeão do Evangelho. Paulo não era um malfeitor, ele era um religioso do judaísmo, chamado inclusive Saulo, ele depois adota o nome de Paulo, e que achava que o cristianismo era uma seita, que seguia um peregrino, né? um homem sem responsabilidade espiritual, que não fazia parte ali do sinédrio, que não fazia parte do judaísmo. Para ele o cristianismo era uma seita. É importante conhecer um pouquinho a biografia de Paulo, porque ele é tão citado, né? E às vezes ele fala, quem é Paulo? É um apóstolo? Ele conviveu com Jesus? Então, alguns dados biográficos para a gente saber quem é Paulo, né? Quem foi Paulo. Ele não conviveu com Jesus, o nome dele era Saulo, ele era um judeu, ele seguia o judaísmo, ele defendia o judaísmo. Ele não olhava com bons olhos o movimento que Jesus deu início. Ele foi à casa do caminho, viu a pregação de Estevão, autorizou a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. E quando ia para Damasco para prender um sapateiro de nome Ananias, Jesus se lhe apareceu espiritualmente e disse a célebre frase, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o doutor da lei, o homem culto, o homem de grande eloquência, o homem de poder temporal, praticamente político-religioso, cai no cavalo do orgulho, né? A queda do cavalo simboliza a queda do ego humano, saindo de uma condição de dominador, de perseguidor, e ele fica cego, literalmente cego, porque seus olhos ficam cobertos por escamas, e ele vê Jesus, Espírito, né? Que ele não foi um dos apóstolos, um dos evangelistas, embora as cartas paulinas precedam os próprios evangelhos. Interessante isso. Os evangelhos foram escritos décadas depois das ocorrências. Então Jesus passou, aconteceu tudo o que aconteceu, décadas depois eles foram escrever os evangelhos. Paulo escreveu as cartas antes dos evangelhos. E as cartas paulinas ocupam um espaço muito grande na cristandade, a ponto de alguns teólogos dizerem que há o paulinismo e o cristianismo, né? Mas isso é um tema para ser abordado em outro momento. E aí Paulo vai até, no caso Saulo, vai até Ananias. Eu já falei um pouco de Saulo, Paulo, mas é sempre bom relembrar e aprofundar, né? E ele vai até Ananias, a quem ele iria prender, e lá diante de Ananias, cego, ele recebe um passe. Ele recebe um passe, e as escamas caem dos seus olhos, e ele volta a enxergar, e ele entende que ele precisava, a partir daquele momento, seguir Jesus. E aí ele se torna, para o cristianismo nascente,
o chamado o vaso escolhido. Ou seja, aquele apóstolo escolhido por Jesus do plano espiritual e passa a abrir, falar para os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Até Paulo, o evangelho ficava ali no povo judeu. E aí ele é chamado, convocado a expandir a mensagem e ele começa a formar as primeiras eclésias, as primeiras assembleias, as primeiras igrejas. Então ele chega numa comunidade, reúne um grupinho e fala, chega numa outra comunidade, reúne um grupinho e fala, e começa a semear a boa nova e expande o evangelho. E começa a escrever para essas comunidades, orientando-as, formatando-as. Daí as epístolas, que são o quê? Cartas dele, orientando os discípulos, as eclésias, as igrejas, os agrupamentos. E voltando ao texto emanuelino, Paulo operava verdadeiros milagres, porque a roupa de Paulo curava, a roupa dele lançada sobre os enfermos curava. A palavra dele era muito autorizada. E há um choque entre Paulo e os apóstolos, porque os apóstolos têm um pouco de resistência. Como é que esse cara não conviveu com o mestre e ele chega agora e está nessa missão? E levou um tempinho para os apóstolos da convivência mais próxima de Jesus aceitarem no colégio apostólico, e ele realiza o ministério dele até perder a cabeça, literalmente decepada pela espada de um soldado romano. E ele, feliz da vida, porque ele chegou a um ponto de entendimento que ele disse: morrer é ganhar, estou no lucro, porque ele entendeu que isso aqui é uma experiência, uma vivência para aquilatarmos valores imperecíveis que o ladrão não rouba, que a ferrugem não carcome e nem a traça corrói, mas é, como dizem as escrituras, um poucochinho de tempo, uma coisa muito fugaz, que maia a ilusão espiritual, faz a gente achar que é muito, e não é muito, não é muito. A gente está aqui agora, daqui a pouco a gente não está. Feliz do homem que pensa na morte todos os dias, dizem algumas escolas iniciáticas, mas no sentido de pensar assim, a brevidade da vida física para qualificarmos até a vida física. Porque o dia que nós realmente sentirmos a imortalidade, tudo dói menos, tudo que é difícil dói menos. E tudo que é bonito fica mais bonito.